Como a alimentação e o estilo de vida podem impactar as oscilações de humor no transtorno bipolar? A gente super falou disso, né? Mas eu não canso de falar disso, que é super importante, né? Então, a alimentação, a gente sabe hoje que o excesso de açúcar ele impacta mesmo, né? Quimicamente, né? E até eu tenho ouvido muito falar que é legal você comer proteína de manhã. Eu acho que você... Diminuir porque o que acontece? Acho que talvez seja isso que você está falando. Se não for, você me corrige. Quando você, por exemplo, toma um café da manhã muito rico em açúcar, carboidrato, pão, papapá, você faz um pico de hiperglicemia. E o pico de hiperglicemia pode muitas vezes te dar uma agitada. Olha... Por exemplo, eu vejo isso em crianças. Eu tenho um sobrinho neto que ele de vez em quando, eu quero um biscoito. Aí você dá, ele come o pacote. Ele entra numa agitação. Mas numa agitação que ele sai pulando. Tanto que eu falo, gente. Para. E aí, quando às vezes tem festa lá em casa, ele pega, ele e o primo começam a comer os brigadeiros. Eles ficam loucos, né? Eles pulam pelo sofá, eu fico assim, pelo amor de Deus. Tô quase pegando um capacete de proteção para ver se não me quebra a cabeça, entendeu? E fica... Daqui a pouco vai baixando o pico de glicemia, vai baixando, eles vão... Daqui a pouco já tá tudo dormindo no sofá. Então... Faz sentido, mudança, né? Faz todo sentido. O excesso de açúcar, ele dá um pico e aquilo dá uma agitação em qualquer pessoa. Desestabiliza, como a hipoglicemia dá aquela Sim. coisinha. Então, essa sutileza de ingestão. E quando você come proteína, você diminui a carga glicêmica, você diminui a absorção. Olha, também. eu não sabia de tudo isso, mas eu tenho ouvido muito isso. De você focar na proteína no café da manhã. Diminuir, porque tem gente que só come açúcar, sem se dar conta. Porque a pessoa vai, o pão, a geleia, o suco, a tapioca, que tem muito açúcar. Né? E aí a pessoa fica assim, meu Deus. E ela não se dá. Ela faz aquele pico, aí daqui a pouco, logo depois ela dá aquela quedinha, aí come mais açúcar para ver se levanta. Começa assim a compulsão do açúcar. Não, e é viciante, né? Se eu comer um doce agora à noite, eu vou querer também. Com certeza. Porque você levanta, dá aquela energiazinha, e daqui a pouco cai e você, droga, mais um né? pouquinho. Não, tô brincando, né? Mas assim, entendi. Na Inglaterra se usa o termo sugar addict. Olha, na Inglaterra usa muito esse termo. Então, essa coisa de você subir rapidamente. Mas isso não é o alimento em si. É o excesso, aquela ingestão muito alta. Sim. E logo de manhã, por exemplo. Olha como impacta, né? E uma coisa que a gente antigamente falava muito mal da manteiga, né? É verdade. Hoje a gente Era margarina, né? Não, margarina esquece mesmo. Hoje mas esqueceu, a manteiga, mas antes era saudável. Cardiologicamente. Nunca foi. Né? Mas assim, eu acho que enganaram a gente, ok, mas a gente já está no despertar. Né? A manteiga tradicional e a manteiga ghee, elas são muito boas. Engraçado, muito né? boas. Tinha a questão do ovo também, da gema. Minha filha, se o ovo matasse, eu já estava fartada, debruçada, porque eu, de manhã eu como 3. Olha! Para começar o dia. É maravilhoso. Não, é muito bom. Para mim, pelo menos. E ovo caipira. Né? Eu também vou ovo caipira. Então, a alimentação tem essa influência, sim. O estilo de vida, você falou, o sono, principalmente. O sono é uma coisa... Como é que você compensa, assim, quando você tem um evento? Recentemente, eu amo forró. Que legal! Eu fui no forró, tava bom demais. Você curte? Ele curte. É de uma delícia, né? Eu amo. Queima bastante caloria. Exato. Muita caloria. Bom, chega um momento que a gente fica dolorido. Eu fui deitar, eu tive que tomar um Dorflex. Mas aí tava bom demais. Que eu sempre olho o relógio e falo, não, vou pra casa. E aí eu cheguei em casa... Você já vai sabendo a hora que tem que parar, né? Cheguei em casa às 4h30 da manhã. Não, passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Aí você fala assim, ferrou, amanhã ferrou. Aí, porque assim, não adianta dormir às 4h30 acordar meio-dia. A gente não consegue estar habituado. Não fica bem. Aí eu vou... dormindo um pouquinho mais cedo, compensando. Mas posso falar, impacta mesmo. Tipo, as pessoas ficam cansadas e tal. O meu humor, ele oscila para baixo. Não, com certeza. E é para baixo que começa a oscilar. Né? É claro que se você não dormir uma noite, você pode fazer uma mania, né?
Porque vira um gatilho. Exatamente. Mas eu oscilo para baixo. Então, é chato. Mas valeu a pena, né? Um forrozinho. Não. Uma vez Quando ou isso outra. Uma vez ou acontece, o outra. problema é quando é sempre, É. né? Porque aí tem paciente que fala assim, eu sou flamenguista e no dia que tem o jogo do Flamengo eu durmo mais tarde. Só que tem que o Flamengo joga pelo Às menos vezes, 2 três vezes por vezes, semana. E se tiver na Libertadores, 3. É. Aí a criatura fala, não, mas tá esquisito isso, né? Tipo assim, a gente tem que começar a diminuir, É, né? exato. Porque tem que ver se não vira rotina. Exatamente. Uma vez por mês acontece. Por exemplo, como é que você faz em festas de final de ano? E vou te dizer, festa de final de semana ou coisa para desequilibrar. Porque Natal e Ano Novo, numa semana, você tem 2 festas calóricas. que são calóricas pra caramba, que todo mundo fica até tarde. Como é que você faz? Eu sinto diferença. Também Sente. sinto. Não, e você tem ali umas situações, muito convívio com a família. Não, é muito estímulo, muito É muito tudo. estímulo, né? Lembra de tudo, vem de lá de trás, aí a tia que traz não sei o quê. É bem O forte. bom mesmo é brincar com as crianças cedo. E botar sim. todo mundo pra dormir Depois, cedo. Dá Porque o vontade da Papai gente ir Noel junto, não né? vai poder, não vai poder chegar enquanto tiver a confusão. Mas nem são só as festas de fim de ano. Parece dezembro, parece que o mundo vai acabar, né? É o evento da empresa, o amigo secreto das As amigas. comemorações. Todo mundo quer. O que não fez o ano todo quer fazer em dezembro. Exato. Então, e fora realmente que as tem pessoas estão estressadas, você vai no shopping, é um excesso de E iluminação. a gente vai ficando com preguiça. Excesso de som. Mas é isso tudo é gatilho É mesmo. gatilho. Tem que ter o maior cuidado. Tem que tomar maior cuidado no final do Tem ano. que mesmo. ter mesmo. Eu sugiro que façam as Estímulo compras de de Natal luz. muito antes. Muito antes. Setembro, agosto. É verdade. E se não deu tempo, eu sempre falo, faz o vale brinde, vale um presente depois. Boa. Entrega na É. Hoje caixinha, as olha, vale um compras online presente. também, né? Eu falo, por que a mais gente não cedo. confraterniza em outubro? Vai estar tudo Divide. lotado, né? Vamos dividir, mas é isso. É que nem viajar no feriado. É. Gente, que programa de índio. É. Por exemplo, Nossa. Carnaval. feriado, região dos lagos. Réveillon, região dos lagos. Falta água. Tudo acontece porque é muita gente. É verdade. Né? É tão bom viajar na contramão, né? Você passa quase 10 horas no engarrafamento. Feliz ano novo. Eu falo disso no meu livro. Do quanto que tem que tomar cuidado para valer a pena mesmo você sair de casa. A gente tem que ver isso tudo, né? E desconfortável, né? Nossa. Muito. Aeroporto cheio. É muita coisa. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.